E aí, pessoal, já se perguntaram por que o nosso mundo é tão cheio de culturas, línguas e jeitos diferentes de viver? Hoje, a gente vai mergulhar em como os movimentos das pessoas ao longo da história foram montando esse mosaico humano incrível que a gente vê por aí. No fundo, a história da humanidade é uma história de gente se movendo e se encontrando. Pensem um pouquinho nas histórias das nossas famílias, dos nossos vizinhos, da galera da escola. Cada uma dessas histórias é uma pecinha de um quebra-cabeça global gigantesco. E quando a gente começa a puxar o fio dessas origens, a gente descobre que está todo mundo conectado por essas grandes jornadas. As respostas para essa pergunta levam a gente direto para o coração do nosso papo. Beleza, então vamos começar pelo básico. Nessa primeira parte, a gente vai entender por que a diversidade não é só uma característica do nosso mundo, mas é a essência dele. Olha, o que é muito forte nessa citação da Unesco é que ela coloca a diversidade das culturas no mesmo nível de importância da diversidade dos seres vivos na natureza. Pensa só, do mesmo jeito que a gente precisa de várias plantas e animais para um ecossistema ser saudável, a gente precisa de muitas culturas para a humanidade ir para frente. Não é um luxo, sabe? É essencial para a nossa sobrevivência e criatividade. Mas como é que toda essa diversidade apareceu? Não foi do nada. Agora, nessa próxima parte, a gente vai ver como as viagens das pessoas, as migrações, foram o grande motor que espalhou e misturou as culturas pelo planeta todo. Então, o ponto central é este aqui. Para entender a diversidade de hoje, a gente precisa olhar para os movimentos das pessoas no mapa ao longo dos tempos. Cada rota de migração, seja em busca de uma vida melhor ou fugindo de algum perigo, deixou uma marquinha, misturando gente, ideias e costumes. E isso não é uma coisa de agora, não. Essa linha do tempo mostra muito bem como o movimento humano é algo constante. Olha só, desde os nossos ancestrais se espalhando pela Terra lá na pré-história, passando pelas grandes migrações de europeus para as Américas nos séculos 19 e 20, até os deslocamentos de refugiados que a gente vê hoje em dia, as pessoas sempre se moveram. E qual é o resultado de todas essas jornadas? Um mosaico de cultura simplesmente incrível. Vamos ver agora como isso aparece no nosso dia a dia. Para a gente entender esse mosaico, tem um conceito que é chave: etnia. Pensa em etnia como se fosse a identidade cultural de um grupo. É aquilo que une as pessoas por uma herança em comum, tipo a língua que falam, as festas que comemoram, a comida que comem, uma história que elas compartilham. E aí, quando diferentes etnias, com todas as suas tradições, começam a viver juntas no mesmo lugar, a gente tem o que chamamos de multiculturalismo. É a realidade de muitas cidades e países hoje em dia, um lugar onde várias culturas estão ali, interagindo o tempo todo. A língua é um exemplo perfeito disso. Dá uma olhada nesse gráfico. O mandarim tem um número gigante de falantes nativos. Mas olha o inglês. A barrinha dele é maior. Por quê? Porque ele se espalhou pelo mundo com a história, com o comércio, com a cultura. Muita gente aprendeu como uma segunda língua. Isso mostra direitinho como as culturas se movem e uma influencia a outra. E nem precisa ir muito longe para a gente ver um exemplo poderoso de multiculturalismo. O Brasil é um dos laboratórios culturais mais fascinantes do planeta. A nossa música, a nossa comida, o nosso jeito de ser. Tudo isso foi formado no encontro dos povos indígenas que já estavam aqui, dos africanos que foram trazidos à força e das ondas de imigrantes da Europa e da Ásia que vieram depois. Mas, infelizmente, essa convivência nem sempre é uma festa. Agora, a gente vai ter que olhar para os desafios que aparecem nesse encontro: a intolerância e a xenofobia. A palavra-chave aqui é xenofobia. Ela vem lá do grego xenos, que quer dizer estrangeiro, e phobos, que significa medo. Então, é mais do que só uma desconfiança, é um medo, o preconceito e, muitas vezes, o ódio contra quem vem de fora. É o que acontece quando o encontro de culturas, em vez de enriquecer, gera conflito. Tá, mas por que isso acontece? As causas são complicadas. Muitas vezes, quando a coisa aperta, em tempos de crise, os imigrantes viram um alvo fácil. As pessoas culpam eles por problemas de dinheiro ou da cidade, aparece aquele medo de perder o emprego para quem está chegando, e, claro, o estranhamento com costumes diferentes pode ser usado e até aumentado por discursos políticos que incentivam o ódio. Esse aqui é um exemplo real e bem chocante. Uma faixa numa manifestação na Itália dizendo Stop Invasione, ou seja, o parem a invasão. A escolha dessa palavra é muito forte. Invasão tira a humanidade, trata a gente que está buscando uma vida melhor como se fossem um exército inimigo. Isso mostra bem como o medo pode ser manipulado e virar agressividade. E esse sentimento não está só na rua, sabe? O mais preocupante é que essa visão chegou no poder.
Se liga nesse dado que é bem sério. Mais de 2/3, é muita coisa, mais de 2/3 dos parlamentos da União Europeia hoje têm partidos com discursos abertamente contra a imigração. Isso mostra como a xenofobia deixou de ser uma atitude isolada para virar um discurso político com muita influência. Então, diante disso tudo, qual caminho a gente segue? A escolha que aparece é bem clara. Ou a gente cede para a intolerância, ou a gente defende o respeito e os direitos humanos. E a gente volta na Unesco para fichar como uma ideia poderosa. Defender a diversidade cultural não é só uma questão de opinião ou de política, é uma obrigação ética. Por quê? Porque não dá para separar isso do respeito pela dignidade de cada pessoa. No fim das contas, proteger uma cultura é proteger as pessoas que vivem essa cultura. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. A diversidade tem o poder de nos fazer mais criativos, mais fortes, mais completos. A responsabilidade de garantir que o encontro de culturas gere riqueza e não briga é de todos nós. A questão que fica é: o que cada um de nós pode fazer no nosso dia a dia para construir pontes em vez de muros? Fica aí para a gente refletir.